som. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Com esse versículo do Salmo 148, eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz de Cristo. Amém? Quero pedir a nossa irmã Regina que leva a sua voz a Deus, orando a Deus, para que nós venhamos cultuar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, o último capítulo do livro de Marcos. Marcos, capítulo 16 em diante. Vamos se pôr de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, e todos vai acompanhando. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé compraram asma para embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tenho posto, mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de qual expeliram 7 demônios. E por tudo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiro de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este, ouvindo que ele vivia, e que foram vistos por
ela não acreditara. Depois disto, manifestou-se em outra forma. 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem em meu nome. Eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. E se pôr as mãos sobre os enfermos, lhe ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o nosso hino do nosso cântico, é o 27. Vamos todos louvar o nome do Senhor. Hino de número 27. Aqueles que quiserem se levantar. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor proclamam bem alto e constante
Salmo 82, capítulo 11, nos diz assim a palavra do Senhor: Mas o meu povo não me quis escutar, a voz, Israel, não me atendeu. Amados, vimos aqui um versículo muito importante. Lembramos do primeiro mandamento, quando Deus fala com Moisés e dá os 10 mandamentos. E ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E o povo de Israel pecaram contra Deus, mesmo diante do mandamento do Senhor. O povo adoraram outros deuses, o povo pecaram contra Deus, o povo foram escravo por algumas vezes e mesmo assim continuou pecando contra Deus. Nas nossas vidas também não é muito diferente, não. Há muitos deuses que se levantam no meio do povo de Deus, e nós temos que vigiar sobre isso. Mas de vez em quando a gente ainda cai nesses fracassos. Então, vamos fazer alguns momentos de silêncio e vamos refletir nisso. Pedir perdão a Deus, porque reconhecemos que diante de uma palavra dessa, o povo não escutaram a Deus, o povo continuaram pecando. Então nós vimos que nós não somos melhor do que os nossos irmãos da antiguidade, mas nós temos Cristo como nosso Salvador. Então vamos fazer esse momento de silêncio. Eu quero pedir à nossa irmã Seixas que quebre esse momento de silêncio, orando a Deus e agradecendo a Deus pelo perdão do nosso pecado. Amém. Vamos louvar a Deus com a equipe de louvor. E lembrando que, enquanto os louvores são entoados, também lembramos de adorar a Deus com nossos dízimos e oferta para mantimento da casa de Deus. Vamos nos colocarmos de pé para louvarmos a Deus. Todas as terras cantai ao Senhor.
Convidamos os diáconos para retirar o gasofilácio e assim agradecer a Deus por os dízimos e as ofertas. Chegamos à hora da mensagem e vamos orar. E o pastor Gênesis vai nos trazer a palavra de Deus e ficamos atentos para ouvir e botar em prática a palavra de Deus. Soberano e eterno Deus, graças te damos, meu Deus, por esse momento de louvor e de adoração ao Senhor. E nesse momento pedimos a Deus que tome o seu filho nas tuas mãos, Senhor, que vai nos trazer a sua palavra e capacita, Senhor, a cada um de nós, para que nós podemos entender a sua palavra e botar em prática a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Enquanto os irmãos abrem, queria agradecer a surpresa que os irmãos fizeram na manhã de hoje, um bolinho para adoçar a vida, né? Isso é bom demais. Romanos 15, 22 até o 33. A gente parou no 21, 22 até o 33, diz assim: essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, aqui está o final da carta de Paulo, porque o capítulo 16 é apenas Paulo falando recomendações, e nós vamos ver que tem muitas coisas também nas recomendações, mas a sua argumentação ela vai se encerrar aqui. E o motivo pelo qual Paulo escreve a carta aos Romanos é exatamente encorajar a igreja de Roma a buscar, a ajudá-lo no seu ministério. Paulo aqui, ele está agora buscando um novo campo missionário. Nós vimos no versículo 23
porque as regiões que Paulo tinha evangelizado na Ásia Menor e na Macedônia já estavam maduras, as igrejas já estavam maduras, já estavam com liderança, já estavam consolidadas. E lembrem que nos versículos anteriores, Paulo diz: eu não gosto de pregar onde outra pessoa pregou, né? Eu não gosto de lançar fundamento onde já existe um fundamento. Então Paulo diz: onde eu estou já está evangelizado. Não está dizendo que ele está completo a evangelização, mas já há igrejas maduras ali que podem continuar a evangelização. É importante lembrar que Paulo tinha uma estratégia missionária. Paulo, ele buscava geralmente os grandes centros urbanos para evangelizar. Não é porque ele era cômodo, queria comodidade. Eu não vou para os povoados, não é isso. Não é esse o entendimento de Paulo, mas o entendimento de Paulo era: eu estou nos grandes centros, desses grandes centros, então, nós conseguimos mandar, então, missionários para os lugares menores. Um exemplo é Colossos e Efésios, né? A igreja de Éfeso é um grande centro, a cidade de Colossos é uma cidade menor. E Paulo nunca foi em Colossos, nunca foi em Colossos. A cidade de Colossos, ela é evangelizada por um dos cooperadores de Paulo, chamado Epáfras. É ele que evangeliza em Colossos. Mas nem por isso Paulo não tem interesse na cidade. O que é que ele faz? Ele escreve uma carta para os colossenses. Mas perceba, eu sou um só, eu não tenho tempo para estar em todo lugar. O que é que eu faço? Eu vou treinar líderes, para que esses líderes possam chegar nos lugares onde eu não possa estar. Veja a estratégia missionária, e Paulo sabe disso. E aqui ele diz: o meu lugar aqui já saturou, porque já temos igrejas, já temos líderes, e nos lugares que ainda não se chegou, esses líderes podem chegar. Mas há lugares do mundo que não tem nem igrejas nem líderes, e é para lá que eu quero ir. Depois de Roma, a Europa, até os confins. Paulo está aqui se referindo à Espanha como um lugar que, para aquela época, seria os confins da Europa, seria a cidade de Tarsis, ficava na Espanha, né? Paulo está querendo isso, e Paulo tem planos para isso. Então, o que nós vemos agora, dos versículos 22 a 33, é Paulo ele expondo esses planos à igreja de Roma. Ele está deixando muito claro isso para a igreja de Roma. Por quê? Porque ele deseja que a igreja de Roma seja participante da sua estratégia missionária. A igreja de Roma esteja cooperando com Paulo neste novo desafio missionário que ele está agora tentando empreender. É importante que a gente entenda isso. E por isso, então, ele começa a falar e começa a mostrar os seus planos. Aqui tem outro detalhe dos planos de Paulo que é bom pontuar. Porque Paulo, ele esmiuça, Paulo detalha todo o seu plano. Perceba só que ele diz: agora eu estou na região ali da Ásia Menor, Macedônia, ele está nessa região. Quando ele escreve a carta à igreja de Roma, ele está na cidade de Corinto. Ele está em Corinto. Ele escreve a carta aos romanos. E aí ele detalha, ele diz: eu estou aqui, eu estou perto de vocês. Se você for pegar um mapa, você vai ver que Grécia, então, a cidade ali, a região da Grécia, é próximo então de Roma. Ele diz: mas eu não vou até vocês daqui, embora eu esteja perto, porque eu preciso ir a Jerusalém para levar umas ofertas. Então ele detalha isso: eu vou a Jerusalém antes de ir até vocês, embora eu esteja perto, porque é importante que eu vá lá em Jerusalém. Depois então eu vou voltar a vocês de Jerusalém, para de passagem por vocês ir a Roma ou ir a Espanha. Então perceba que Paulo dá o seu itinerário. Paulo dá os detalhes da sua nova estratégia missionária. Por que Paulo faz isso? Porque ele quer demonstrar os planos dele. E ele quer dizer à igreja de Roma, assim como ele disse no começo, e assim como ele disse agora também: a gente traça planos, não traça? Todo mundo aqui tem um plano na vida. Não tem? Ou não tem? É possível que você não tenha um plano. Eu quero ter filhos. Eu quero fazer um curso. Eu quero expandir o meu comércio.
eu quero fazer isso, eu quero casar, quem não é casado. Todo mundo tem planos na vida. Né? A gente tem plano do que fazer daqui a pouco. O que é que a gente vai almoçar, o que é que a gente vai jantar. A gente tem planos. Todos nós traçamos planos. Mas tem um detalhe. Nem sempre os nossos planos, eles dão certos. Nem sempre os nossos planos, eles chegam ao fim que nós pretendemos. Por que isso? Porque acima dos nossos planos está o plano de Deus. Está a vontade do Senhor. E é isso que Paulo aqui está querendo dizer à igreja. Por algumas vezes ele quis ir a Roma. Veja só o que ele diz no começo da carta, Romanos capítulo 1. Veja só o que ele fala aos romanos, né? Ele diz assim, versículo 8: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele conhece a igreja de Roma. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Eu oro por vocês, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitares. Eu desejo, eu oro, eu quero que isso aconteça. Mas perceba só o que ele diz no versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo diz claramente que deseja ver aquela igreja. Agora veja o que ele diz no versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Eu já quis ir e já propus isso no meu coração muitas vezes. Não foram poucas as vezes que Paulo quis ir a Roma. Mas o que ele diz, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo diz, eu tenho entendimento, eu sei o que eu quis já no meu coração, eu desejei ter com vocês, mas eu fui impedido por isso. Algumas vezes eu fui impedido. Ou seja, Paulo já planejou ir a Roma outras vezes, mas ele não foi, simplesmente porque teve um obstáculo. Essa palavra impedir aí, que é a mesma palavra do versículo 22, significa um obstáculo. Alguma coisa que está à sua frente e que você não pode transpor aquilo. Não foi porque Paulo não quis ir a Roma. Não, ele quis ir. Foi simplesmente porque obstáculos tiveram na sua frente que ele não pôde transpor. E que obstáculos são esses? O dever do seu ministério. Perceba só o que ele diz. Esta foi a razão, no versículo 13 que nós vimos. Ele não dá a razão porque foi impedido. Dá uma ideia ali que foi o Satanás, o cão impediu, alguma coisa impediu. Mas não é isso. Paulo agora ele vai explicar o que o impediu de ir ter com os romanos. Ele vai dizer no versículo 22... Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitá-vos. Então perceba só, qual é a razão? Ele vai falar nos versículos anteriores. Ele diz o quê? Esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo diz, eu estou pregando o evangelho em lugares onde Cristo não foi anunciado. E essas pregações de Paulo, onde Cristo não foi anunciado, rendeu tempo. Por quê? Em meio a essas pregações, Paulo ia preso, Paulo ia chicoteado, Paulo era expulso das cidades. Em meio à pregação do evangelho, outras coisas iam aparecendo no meio do caminho e isso ia demandando tempo. Porque às vezes a gente pensa, a gente faz planos. Meu plano... De repente eu vou para a glória e passo lá 2 anos. E de repente são 3, 5, 8, 10. Ou de repente é um só. São planos. E Paulo está deixando claro aqui.
eu fiz vários planos de estar com vocês. Mas o que aconteceu com esses planos? Eles não foram executados. Por quê? Por várias circunstâncias que aconteciam. Por isso, Paulo vai detalhar os seus planos à igreja de Roma. Para quê? Para que a igreja tenha ciência agora. É como agora, se fosse naquela época, Paulo ia fazer o seguinte, né? Agora tem isso, eu não sabia que isso existia. Até um jovem que namorava com uma namorada lá em Propriá, lá quando eu pastoreava. A namorada era de outro estado e veio visitar ele em Propriá. E tem um negócio, né? Tecnologia é fantástica, que você sincroniza e você sabe em tempo real onde a pessoa está. Imagine só que ansiedade de ver a namorada, né? E ele ficava, ela está em tal lugar, está chegando, está se aproximando, né? Porque você sincroniza lá as informações e você começa a rastrear onde a pessoa está, né? Em tempo real. Perceba só, se talvez existisse essa tecnologia, Paulo ia fazer isso com a igreja de Roma. Perceba, não é por causa simplesmente da minha vontade que eu não quero visitar vocês. É porque até agora eu fui impedido. Por isso eu estou deixando claro para vocês, meu plano de viagem. Estou aqui, vou para Jerusalém, vou passar por vocês, mas o meu destino final é a Espanha. Paulo deixa claro seu plano de viagem para que a igreja de Roma tenha certeza que este é o plano dele. Há imprevistos? Óbvio que há. Há dificuldades? Óbvio que há. Porque o plano é de Deus. E você, quando lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que realmente houve problemas no percurso. Quando Paulo sai e volta para Jerusalém, ele é preso. E ele vai para Roma preso. Sabe quando é que isso está acontecendo aqui? Atos capítulo 19. E você lê lá, depois de Atos 19, veja que o plano não correu tão bem como Paulo aqui estava planejando. Acontece assim conosco. É bom que a gente entenda isso. Os nossos planos, irmãos, devem estar diante do Senhor. Nós devemos entender que fazer planos não é errado. Não é pecaminoso planejar o que vai acontecer na nossa vida. Amanhã eu vou fazer isso, daqui a um mês eu vou fazer isso. Vou estudar para um concurso, vou fazer isso, isso e isso. Não é pecado isso. Pecado é quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas e esquece que detrás dos nossos planos há o plano de Deus. Por trás da nossa vontade há a vontade do Senhor. E é essa vontade do Senhor que vai ser executada em nossa vida. Os nossos planos, eles não podem estar acima dos planos de Deus, mas ainda, a nossa oração não pode mudar a vontade de Deus. Porque o plano de Deus, ele é eterno e está sendo executado ao longo da história. É importante que a gente entenda isso. Por isso Paulo está dizendo aqui, eu fui por algumas vezes impedido de estar com vocês. Eu planejei ir. Eu dispus do meu coração ir. Por várias vezes, por muitos anos. Infelizmente, a nossa versão aqui, ela não é muito precisa. Tem uma palavrazinha que em outras versões, todas elas vão ter, que é anos. No versículo 23, ele diz, mas agora não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muitos anos visitar-vos. Na corrigida tem anos, na NVI tem anos, na linguagem de hoje tem anos. Quem tiver outra versão aí, diferente dessa atualizada aqui, você vai ver que tem a palavra anos. Qualquer outra versão vai ter anos, porque no original tem. Não sei por que foi omitido aqui. Há muitos anos, o desejo de Paulo, o plano de Paulo de visitar Roma não é de um mês para cá, de alguns dias para cá, mas há muitos anos Paulo vem desejando visitar aquela igreja, aquela comunidade. E por que Paulo agora vai visitar?
Por que agora ele faz? Abram em Atos capítulo 19. Atos 19. Versículo 19, 20 e 21. Atos 19, 19, e nós vamos ler até o 21. Diz assim: também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. São incrédulos, são que artes mágicas, né? Os magos, os mágicos, os videntes, e eles tinham livros para isso, e eles queimaram em praça pública. Eles se converteram ao evangelho e eles estão queimando seus livros de magia. Aqui é como se as mães de santos, pais de santo de hoje, tivessem convertido e está queimando lá de como fazer os despachos, os livros de magia. Eles se converteram, eles estão abandonando essas práticas. E eles fazem isso em praça pública. Veja o que está acontecendo naquela cidade. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Agora preste atenção agora. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Perceba que Paulo agora, ele está com seus planos claros. Por quê? Porque aquela região estava evangelizada. Agora ele está desimpedido. Eu cumpri minha missão aqui. Eu terminei o meu trabalho. E há outros lugares em que eu preciso agora desempenhar o meu trabalho. Veja que paz do coração agora do apóstolo Paulo. Ele foi chamado para isso, para evangelizar os gentios. E ele cumpriu isso na Ásia Menor, na Macedônia, naquela região. Agora ele está dizendo, eu estou pronto para ir a outro lugar. Enquanto isso não se concretizou, Paulo dizia, eu não posso ir a Roma, porque eu tenho muito trabalho aqui para fazer. Às vezes nós pensamos e queremos que os nossos planos sejam no momento em que nós queremos. A gente planejou, olha, daqui a 2, 3, 4 anos vai estar assim. A gente planejou, a gente colocou metas. Daqui a 4 anos eu vou terminar meu curso, vou passar num concurso público e vou estar um servidor público. Sonho de muita gente. Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, eu vou estar abrindo o meu próprio negócio. Daqui a 5 anos eu vou estar com isso feito. Não é errado você fazer isso. Volto a repetir, não é pecaminoso você fazer isso. Mas entenda que muitas das vezes esses planos até acontecem, mas acontecem no tempo de Deus. Podem acontecer até antes do que você planejou, mas lembre-se que ele pode acontecer muito depois do que você planejou. É o que Paulo aqui está dizendo àquela igreja. É que Paulo está dizendo àqueles irmãos. Eu planejei estar com vocês, mas, infelizmente, eu não consegui estar com vocês até agora. Por quê? Porque ainda não foi o momento correto. Ainda não foi o tempo que Deus estabeleceu para isso. E aí ele diz, não tendo campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. E Paulo está dizendo claro, o que é que eu vou fazer na Espanha? Evangelizar. Eu vou evangelizar na Espanha. Porque é um lugar onde o evangelho ainda não havia chegado. E a Espanha tinha partes dela que já tinham sido colonizadas por Roma, mas parte da Espanha era bárbara. Era por bárbaros mesmos, pessoas totalmente hostis, que não tinham nenhum contato sequer com o judaísmo.
com a moralidade. Bárbaros. E lembrem do que Paulo diz lá no capítulo 1. Veja como Paulo vai preparando a igreja de Roma para esse momento final aqui que ele está dizendo. Veja só o que ele diz aí quando ele fala do seu ministério. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está dizendo, há lugares no mundo onde princípios sequer bíblicos, morais, foram estabelecidos. É necessário que eu vá lá nesses lugares. Por isso ele diz aqui, eu estou indo para lá. E eu preciso que vocês entendam que há essa necessidade de ir lá. Por isso que Paulo diz, pois eu espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo está dizendo, eu vou passar por aí, mas entenda, o meu passar aí é de passagem. Eu não tenho o propósito de ser o pastor de Roma, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para quê? Para evangelizar os gentios, os bárbaros, os gregos, aqueles que estão distantes sequer da palavra de Deus. Eles não têm noção da palavra. É para lá que eu vou. Eu quero estar com vocês, eu quero desfrutar da companhia de vocês, eu quero passar um tempo com vocês, mas o meu propósito maior é que vocês sejam encaminhados. Por quê? Porque a passagem para a Espanha é por Roma. É caminho. E aqui nós temos algumas questões que devem ser analisadas. O que é ser encaminhado pela igreja de Roma? É ser enviado. Assim como Paulo foi enviado por outras igrejas para pregar o evangelho em outros lugares. E esse envio inclui algumas coisas. Primeiro, inclui dinheiro. Como é que ele vai pregar lá o evangelho em outro lugar sem recursos financeiros? Ele vai sobreviver de quê? Ele precisa de manutenção. Ele precisa ser sustentado financeiramente lá na Espanha. Então ele precisa disso. Ele precisa de provisões para a viagem. Ele precisa se cercar de provisões, de alimentos, comida, provisões para viajar. Ele precisa de companheiros de viagem que conheçam o lugar. Paulo não conhecia. Ele precisa de pessoas que guiem para dizer, essa estrada aqui é menos perigosa, essa estrada aqui é mais perigosa, essa estrada aqui você não pode andar de noite, essa estrada aqui você pode andar de noite. Paulo tinha que ter pessoas que o acompanhassem na viagem. E essas pessoas eram o quê? Pessoas que conheciam a região, romanos. Paulo ainda precisava de mais alguma coisa. Ele precisava de orações daqueles irmãos que o sustentassem na caminhada. Então, perceba que enviar não é só mandar. Você tem que estar pronto para isso. No começo deste ano, alguns custos do seminarista Renan foram aumentados e o sustento dele não estava sendo aumentado. E discutindo isso, o presidente Josimar colocou no conselho, como é isso aí? Eu disse, não tem um como é, tem como se faz. Se a igreja enviou, a igreja tem que sustentar. Como é que, né? Não tem como. Enviou, vai ter que suprir financeiramente, orando. Não pode só dizer, não, foi, acabou e deixa para lá. Não. Se foi a igreja que enviou, a igreja tem que suprir em tudo aquele que está enviando. Por isso que Paulo está dizendo aqui,
Eu não posso ir sozinho. Eu preciso que vocês, da igreja de Roma, me enviem. E não é só dinheiro que eu preciso. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de companhia, eu preciso de suprimentos, eu preciso das suas orações. Não é só, como é? Quanto é que custa para você ir lá à Espanha, Paulo? Sei lá, 1.000 denários, né? O dinheiro da época. Então toma aqui, vá lá. Vá lá? Não é um emprego, né? Não é vendedor, não é... Não, é diferente. O ministério é diferente. Ele precisa de várias provisões financeiras, espirituais, materiais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu quero estar com vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu preciso de vocês. E aqui eu quero aplicar para nossas vidas. Às vezes nós fazemos planos. Às vezes nós temos metas da nossa vida. Mas nós achamos que isso é apenas coisas materiais. Eu quero passar num concurso público. Então eu tenho que estudar X horas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal. Não é assim. A nossa vida tem um caráter espiritual. Eu preciso entender que eu só consigo as coisas debaixo da vontade de Deus. Eu preciso entender que meus planos estão alinhados à vontade e o plano de Deus. Por isso que antes de planejar e de executar qualquer coisa, eu devo orar ao Senhor. Eu devo pedir para pessoas próximas a mim a orar também por aquilo que eu estou planejando fazer. Não é automático. Certa vez uma mulher da igreja, tem gente na igreja assim, obviamente que vocês não conhecem ninguém assim, só eu, que chegou e disse, e falando sobre isso, sobre vontade de Deus, e submeter à vontade de Deus, ela disse, não precisa. Se eu tenho uma casa, eu quero vender essa casa, eu vou orar? Não, eu vou e boto a placa de venda. Obviamente vocês não conhecem ninguém assim. Precisa orar, espiritualizar situações assim? Óbvio que precisa. Óbvio que precisa. Porque os nossos planos não podem ser simplesmente fruto da nossa vontade e do nosso desejo. Paulo está deixando muito claro a igreja de Roma. Eu estou planejando evangelizar na Espanha. Mas eu preciso de vocês. E aí Paulo vai dizer, mas é importante entender que há outro aspecto debaixo dos planos de Deus. É importante aqui, irmãos, veja só que parece contradizer, mas não contradiz. O que Paulo diz no versículo 16, ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho. Eu sou ministro para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho. Eu fui chamado para isso. Mas aí ele diz, espera aí, mas eu preciso ir lá em Jerusalém para levar dinheiro para irmãos que estão passando fome. Paulo podia mandar outra pessoa, não podia? Um portador. Paulo não podia mandar Timóteo, Erasto, que é os irmãos que ele manda aí na Macedônia recolher esse dinheiro. Ele tem confiança neles. Porque ele já mandou, se você for pegar os versículos lá, que a gente leu lá, ele mandou Erasto e Timóteo recolher o recurso lá na Macedônia. Por que aqui Paulo quer ir lá em Jerusalém? Porque aqui está a obra de misericórdia. O trabalho de um pastor, o trabalho de um presbítero, não é simplesmente cuidar espiritualmente da igreja. Eles precisam também cuidar materialmente. Daí na igreja existem diáconos. Mas pode ser que existam igrejas que não tenham diáconos. E quem vai fazer esse papel? Pastor.
Às vezes nós pensamos só que as pessoas precisam só cuidar da alma. Mas elas também precisam se alimentar. Elas também precisam comer. Elas também precisam tomar algum remédio. Isso é custo financeiro. E Paulo está dizendo, eu estou indo lá fazer isso. Perceba como Paulo aqui, ele nos mostra outro caráter, outra perspectiva, outra visão do serviço missionário. Porque para muitos é só pregar. Mas Paulo está dizendo, há pessoas que precisam. E aqui ele coloca, há pobres em Jerusalém. E estes pobres em Jerusalém precisam serem socorridos. E eu vou lá fazer isso. Paulo faz isso, irmãos, para deixar o exemplo. Volto a repetir, ele poderia pedir a qualquer outra pessoa para fazer isso. Não era um serviço que era exclusivamente de Paulo. Ele podia delegar poderes para fazer isso, como ele fez em outras coisas. Por exemplo, organizar igrejas. Ele mandava Timóteo organizar igrejas, eleger presbíteros e diáconos. Mas aqui ele diz, eu quero ir. Exatamente para deixar aquela igreja, aqueles irmãos, conscientes da necessidade que eles tinham de olhar para as obras de misericórdia. Que tem muita coisa para abordar, mas eu quero, por amor ao tempo, só deixar esse aspecto. E ele diz assim no versículo 28 e 29, tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, depois que eu fizer tudo isso, eu vou então para vós, para ir à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Quando eu for aí, eu quero ser pleno da bênção do Senhor para compartilhar com vocês. E aí Paulo agora vai pedir à igreja de Roma, para que a igreja de Roma ore por ele. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. 2 motivos que Paulo pede. Primeiro, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Paulo sabia que ele não era uma pessoa benquista. Ele era traidor. Ele tinha deixado os fariseus. Ele tinha deixado o judaísmo e se convertido ao cristianismo. Os judeus tinham ele como um traidor, como um rebelde. E eu sei que há muitos rebeldes na Judéia. E eles querem a todo custo me prender, como fazem. Ele é preso em Jerusalém. Ele chega em Roma preso. Leia lá o restante do livro de Atos, que você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui. E ele pede, orem por mim, para que nesta passagem que eu esteja lá, eu me veja livre desses rebeldes na Judéia. Segunda coisa, irmãos, que Paulo pede é que ele seja aceito pelos santos, pelos membros da igreja, quando ele chegar em Jerusalém. Porque Paulo era visto como um traidor pelos judeus e por alguns com desconfiança. Será que ele é um infiltrado e a qualquer momento ele vai se revelar e vai nos prender? Ele diz que eu me veja livre dos rebeldes e que eu seja aceito pelos meus irmãos na fé. Eu estou orando por isso. Mas eu quero que vocês se juntem a mim em oração. É importante isso. Veja, irmãos, que coisa espetacular aqui. Paulo, um homem que tem comunhão com o Senhor, intimidade com Deus. Mas ele pede à igreja, irmãos, orem por mim. Orem pelo trabalho que eu estou fazendo. Porque esse trabalho é espiritual e eu preciso da força de Deus, eu preciso do poder de Deus. Se juntem à minha oração. Às vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade. Todos nós. Eu tiro pela reunião de oração. É difícil a gente pedir por nós mesmos. Você já percebeu isso? A gente sempre pede pelos outros. Rapaz, esse irmão tal está passando por uma necessidade, orem por ele aí.
A gente nunca está precisando, não. Não sei se é porque a gente tem medo de nos mostrar egoísta. Eu acho que não. Eu acho que é orgulho mesmo. Medo de demonstrar as nossas fraquezas. Medo de demonstrar os nossos medos. Medo de demonstrar as nossas dúvidas. As nossas incredulidades. Paulo não sabe o que está esperando ele em Jerusalém. Ele está com medo. Ele não sabe o que espera ele lá. Ele tem dúvidas. Se ele vai ser aceito entre os irmãos, se ele vai ser perseguido pelos rebeldes. Ele não sabe. Então o que é que ele faz? Ele ora a Deus. O que é que ele faz? Ele pede para que as igrejas orem por ele. Se juntem a ele em oração. Você não precisa alardear. Você tem um plano para a sua vida. Eu quero fazer isso no ano que vem, pastor. Ok. Eu não quero alardear, óbvio. Não bote num trio elétrico, não bote num carro de som dos seus planos. Ninguém precisa saber. Mas você tem pessoas próximas que podem saber do que você está pensando. E você pode pedir a essas pessoas próximas: eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. Orem por mim. Eu preciso tanto das suas orações. Perceba só que Paulo diz: eu preciso que vocês lutem comigo em oração. Batalhar comigo em oração. Orem junto comigo. Às vezes nós estamos fracos, irmãos. O nosso coração está desfalecendo. O nosso coração às vezes está esfriando na fé. E a gente tem vergonha de pedir a irmãos nossos: irmãos, eu não estou me sentindo muito bem espiritualmente. Eu não tenho mais prazer nas coisas espirituais. Tem alguma coisa errada comigo, irmãos. Orem por mim. Eu tenho orado, mas tem horas que está tão difícil até orar. Orem por mim. Venham orar na minha casa comigo. Me ajudem. Mas por orgulho nós temos vergonha de pedir socorros desse tipo. Por vergonha. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo claro. Ele é apóstolo, um homem piedoso, pregador, ministro da palavra. Ele nos dá esse exemplo. Eu não sei o que me espera em Jerusalém. Orem por mim, irmãos. Porque pode ser que mais uma vez eu seja impedido até de estar com vocês. Perceba só, irmãos, que Paulo, ele nos dá este entendimento claro, para que a oração de Paulo, e ele pede para que os irmãos romanos se juntem a ele, é que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Orem para que eu chegue bem até vocês, e que o tempo que eu estiver com vocês seja um tempo de bênção, de alegria, de recreação, de deleite para a minha alma. Porque eu não vou aí para ser pastor de vocês, eu quero aí ser abençoado por vocês. Vou abençoar também, mas eu quero ser abençoado por vocês, porque o meu objetivo é chegar à Espanha. Orem por isso. Nós devemos entender isso, irmãos. Devemos entender que devemos traçar nossos planos. Mas devemos submeter esses nossos planos à vontade de Deus em oração. Não esqueça disso. É que Paulo está dizendo aqui. Não esqueça que há irmãos que podem orar junto com vocês para que esses planos sejam concretizados. Não esqueçam que há irmãos que podem caminhar junto com vocês nesta caminhada, na consecução dos seus planos. Não esqueça disso. Paulo nos dá o exemplo aqui. Como nós podemos olhar para o texto e ver, irmãos, que não é pecado planejar. Paulo tinha detalhado cada passo da sua vida. Estou aqui, vou para Jerusalém, volto para Roma, depois vou para a Espanha. A cabeça dele está tudo certinho.
Mas na cabeça dele está muito claro. Eu só consigo fazer isso debaixo da vontade de Deus. E mais claro ainda, eu preciso orar para que eu me conforme à vontade de Deus. Isso nós devemos entender claramente. Que o Senhor nos ajude a nos submetermos aos seus planos. Que o Senhor nos ajude a, quando os nossos planos não derem certo, nós entendamos que por trás de tudo isso há o plano de Deus. E o plano de Deus, ele não pode ser frustrado. Quando os seus planos são frustrados, é porque o plano de Deus está diferente do seu. E agradeça a Deus, porque o plano dele é muito melhor e muito maior do que o seu. Aprenda isso com Paulo. Que nós possamos olhar para esse texto e então descansar no Senhor. Traçarmos planos, traçarmos metas para as nossas vidas. Mas entender que tudo isso está debaixo da vontade de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Graças te damos, ó Senhor Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, a nós. Que o Senhor nos dê graça para aprendermos esta verdade e, ó Deus, descansarmos nos teus planos para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a isso, a não murmurarmos, a não ficarmos irritados quando os nossos planos não dão certo, mas que nós possamos nos conformar à tua vontade, ao teu plano, Senhor, com alegria, com disposição no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós estamos encerrados, lembrando que terça-feira nós temos programação normal, quinta-feira também, e os homens que vão para o encontro de homens lá no sítio lá do irmão Genival, é quinta-feira. Mas eu tenho um dia que termina a inscrição. Quando é, Josimar, você sabe? Hoje, meia-noite. Então, você tem até hoje para procurar o presbítero Josimar aí e fazer a sua inscrição, certo? Quinta-feira, não, sexta-feira, 21 é sexta, né?